Olá, prof! Tudo certo? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Comece de onde você está com os recursos que você já tem. Eu sou a professora Kátia Freitas, especialista em aulas particulares e reforço escolar, e nesta aula nós vamos tratar sobre uma pasta organizada. Todos os dias é sempre a mesma pergunta, né? Todos os dias eu recebo perguntas sobre como montar um reforço e como organizar as coisas para o reforço. E uma das partes muito importantes que eu aprendi em marketing, né, uma palavra que eles dizem lá, converte, é você ser organizado. Tudo tem que ser organizado. Converte em quê? Converte em alunos, não é? Cada profissional converte lá naquilo que ele faz. No nosso caso, que nós somos professores de aulas particulares, converte em alunos. Então, se você é professor particular ou se você tem um reforço escolar, tudo tem que ser muito organizado. Por quê? Porque os pais estão te observando. Lembre-se, nós somos professores. Os professores são muito mais observados que um outro tipo de profissional. Então, vamos dar início à nossa aula. Então vamos lá, professor e professora. Por que a gente tem que ter uma pasta organizada, né? E por que eu insisto nisso? Bom, primeiro é porque eu aprendi que você tem que ter uma imagem, né? Você tem que transmitir uma imagem de organização para a família, tá certo? Então, a família, como eu disse anteriormente, ela vai observar todos os seus atos. Então, se você chegar lá e pegar qualquer folhinha, ficar anotando em qualquer caderninho. Se você anotar, de repente, numa agenda, os dados, vai que depois você esquece aonde você anotou, a mãe vai achar que o filho dela não é importante para você. E é justamente isso que você não quer. Você quer que aquela pessoa pense assim: olha, meu filho é único. Olha, se for para um adulto, olha, eu sou o único. Não é? Todo mundo gosta de se sentir importante, de se sentir diferenciado, tá certo? Então, eu sugiro sempre que você tenha uma pasta de qualidade, tá? A gente sabe que no mercado tem pastas de 3 a 5 reais. Antigamente só tinha aquela pasta catálogo preta. Hoje tem de diversas cores. Mas aquela pasta, ela não transmite uma boa impressão. É uma pasta muito comum. Então, invista numa pasta de boa qualidade, uma pasta assim de um material diferenciado. Por quê? Porque, como eu disse, a pessoa vai estar analisando. Se você pegar qualquer coisa, se você pegar uma pastinha lá que você tinha perdido em casa, a mãe vai falar assim: ixi, mas será que essa professora é boa? Será que esse professor é bom? Nossa, a pasta dela, aquele plástico lá tá tudo enrugado, ou o plástico já está desbotado, porque tem, às vezes o plástico quando a gente fica guardando por muito tempo, ele fica meio embaçado, né? Fica meio úmido. Então você não quer esse tipo de impressão com a família. Você quer que eles olhem e falem assim: nossa, mas essa professora ela é top. Ela é enjoada. Ela quer coisa boa e ela compra coisas boas e o meu filho tem aula com uma professora diferenciada. É por isso que você tem que ter uma pasta de boa qualidade, porque desde o momento que você vai sacar a sua pasta, ou se você levar na mão, também não tem problema nenhum. Você vai demonstrar, ou se você já tem um espaço, se você trabalha na sua casa, ou você tem uma sala, né, onde você ministra as suas aulas, que essa pasta fique sobre a mesa. Mas essa pasta tem que ser uma coisa assim, você vai investir porque você vai comprar uma só. Ou seja, você vai ficar 10, 20 anos com essa pasta aí. Essa pasta não é uma coisa que ela que gasta, que estraga. Então, invista numa pasta. Né? Eu tive dando uma olhada para poder passar para vocês. Eu vi umas pastas ótimas em torno de 16 a 24 reais. Ou seja, você vai pagar uma vez só, você vai investir uma vez só. Mas essa pasta será para isso, tá? Como estou falando, é importante você investir também numa pasta, tá certo? Bom,
que você vai colocar nessa pasta, né? Outro dia uma professora falou assim, Kátia, eu assisti uma live sua que você dizia lá para a gente ter uma pasta, mas eu não sei o que eu coloco dentro da pasta. Você vai colocar todos os formulários necessários para você fazer o seu primeiro atendimento, tá? Ou de repente, até você está na casa do aluno, tem um outro primo, tem um outro irmão, tem a amiga da mãe, e aí você já pode ter lá outros formulários para você poder fazer a anamnese com ela. Então, ou seja, o que você vai ter dentro dessa pasta? Você vai ter o seu formulário de anamnese, que é importante ser voltado para reforço escolar. Não vai pegar um formulário de anamnese de psicólogo, né? Ou de médico, não, tá? Elabore aí um formulário que tenha a ver com a sua cidade, com o seu bairro ou as pessoas que você vai atender, tá? Você vai ter lá o contrato, tá? O termo de prestação de serviços. Eu sempre indico aos professores. Essa é uma dica assim que eu acho muito interessante, porque se você fala contrato, espanta a pessoa. Porque ela fica pensando assim, meu Deus, para que precisa ter um contrato? É aula particular, é reforço escolar, porque você tem um contrato. Aí você diz lá para a mãe, olha, eu preencho um termo de prestação de serviços onde eu dou a garantia que você terá essas aulas. Então, você vai dizer para a pessoa que você não está fazendo um contrato porque você não confia nela. Muito pelo contrário, você está fazendo um contrato, você está fazendo um termo de prestação de serviços porque você quer que ela te pague, mas ela vai ter a garantia que você está dando a aula ou que você dará a aula nos próximos meses ou aquelas aulas. Enfim, isso é muito importante você deixar claro para a mãe que te contratar, tá? O que mais que você vai ter lá? Você vai ter o termo de utilização de imagem. Por quê, Kátia? Porque você vai fotografar, porque você vai filmar a criança. Então, você não quer problemas. Então, a mãe vai assinar para você que você pode colocar na rede social que o filho dela avançou, ou que o filho dela que não fazia a tarefinha agora faz. Por que ele faz? Porque ele teve aula com você, prof. Porque você é um professor assim sensacional. Então, você não quer que essa mãe um dia brigue ou peça para você tirar. Você vai ter assinatura. É uma coisa simples. Ela vai assinar. Ela está assinando. Essa assinatura, ela tem valor. Não precisa ser registrado em cartório para ter valor. Você não está vendendo uma casa, um carro, um apartamento. Tá? Você está dando aula. Ela olhou nos seus olhos, ela falou que você poderia tirar fotos do filho dela, ou do neto dela, ou mesmo dela, se for ela que te contratou, né? Porque tem muitos adultos que contratam para concursos, contratam para se alfabetizar, contratam porque querem aprender, às vezes não tiveram oportunidade lá na sua infância, agora tem um pouco mais de poder aquisitivo, gostariam de interpretar, gostariam de calcular porcentagem de cabeça, gostariam de aprender história, porque nunca ninguém ensinou história direito para eles. Ou seja, as pessoas vão evoluindo nas suas carreiras e elas querem se aprimorar. Então, as pessoas nos contratam para isso, tá? Então, é por isso que a gente tem lá os nossos formulários na nossa pasta. E eu sugiro que você organize cada formulário em uma divisão. As pastas, elas são divididas, né, por plastiquinhos. Então, em cada plástico você vai ter lá o plástico 1, vamos supor, o da frente é o de contrato. Na página seguinte, você tem as anamneses. Na outra, você tem o termo de utilização da imagem. Na outra, você tem a sua tabela com os seus preços, ok? Então, para cada um, você não vai colocar tudo junto e depois ficar procurando, porque daí vai perder eficácia. Você quer mostrar um negócio, né, que seja organizado, aí você embola tudo, aí chega lá, o tiro vai sair pela culatra, não vai dar certo. Ou seja, coloque cada um, essas pastas, elas vêm com no mínimo 10 folhas, tá? Mas já adquira uma que venha com 20. Tem lá, né, de 10, 20, 30, 50 folhas. Com 20 folhas é suficiente,
ok? Se você não encontrar, utilize a de 10. Depois, quando você tiver mais alunos ou você tiver e criar outros tipos de formulários, você coloca mais, né? Sempre dá para a gente agregar mais plásticos à pasta. Toda pasta é possível você desmontá-la e colocar mais plásticos, ok? Mas invista num. Kátia, eu moro num lugar que não tem essas pastas bonitas. O que que eu faço? Forre uma. Compra uma de plástico preto e você põe um tecido, forra, tá? Ou forra com contact, ou põe um tecido, deixa uma coisa estilosa, uma coisa personalizada que só você tem. O importante é você não deixar de fazer, tá certo? Eu indico até tecido, porque o tecido ele é bem maleável. Você forra, deixa secando de um dia para o outro. Vamos ter aí, né? Final de semana. Então, no final de semana você faz isso e você vai ter uma coisa diferenciada. Ou seja, você bateu o olho, você já sabe que aquela pasta lá é a pasta que você carrega para cima e para baixo. Se você dá aulas a domicílio, se você trabalha na sua casa, vai ficar sobre a sua mesa ou sobre a sua estante, né? Vai ficar lá na sua estante, ok? Eu quero deixar de uma forma que qualquer professor consiga fazer. Kátia, eu dou aula na minha cozinha, eu dou aula na minha sala de estar. Onde que eu vou ter uma mesa? Tá bom, você não tem uma mesa? A sua mesa é desmontável? Ok, deixa numa prateleira, deixa numa estante, mas é importante você deixar ela lá e você precisou dela, você tem ela à mão. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando as pessoas nos procuram. Às vezes tem pais que batem a porta de surpresa. Então você tem que estar, você não pode chegar e falar, ai meu Deus, deixa eu ir sair procurando, né? Não, você tem que estar de uma forma serena. Você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, o que que eu posso ajudar? Aí a pessoa vai falar, aí você pega a sua pasta. Se você estiver na sua sala de estar, você coloca sobre o seu colo, vai olhando para a pessoa, vai conversando com ela e tira o formulário tranquilamente, tá? Nunca fale, ai, deixa eu procurar onde é que tá. Se você falar isso, ali você já perdeu a venda. Por quê? Porque a mãe já vai olhar e falar: nossa, mas essa professora não é organizada. Gente, todo mundo tem algum tipo de problema com organização, é do ser humano. Não é o tempo todo que a gente é organizado. Mas, se eu sei que, de repente, eu não tenho muita organização, algumas coisas têm que estar organizadas. Ah, eu vivo daquilo, aquilo é uma renda extra que complementa o meu ganho financeiro com a minha família? Nossa, é isso mesmo. Então, essa pasta tem que ser organizada. Eu tenho que mandar a mensagem para minha mente que essa pasta é muito importante, eu não posso perder, eu não posso deixar de qualquer lado. Essa pasta não pode ser uma coisa suja, tá? Que de repente você pega lá, ou você tem um filho que mexa, que tá com chocolate, vai lá e mexe na sua pasta e fica tudo sujo. Não pode. Tudo tem que ser assim, impecável, como novo, tá? Você vai ficar com essa pastinha por 5, 10 anos e ela vai continuar nova. Por quê? Porque você zela por ela, porque você é uma professora diferenciada e zela por ela, tá certo? Então, pense em tudo isso, organize lá as suas divisórias e pratique. Porque não adianta nada eu estar falando de você organizar, chega lá, você esquece e tal, e não faz, ok? Aí o que, que é pior? Alguém te contrata, você vai, faz lá até uma boa entrevista, né, com os pais, ou recebe eles no seu espaço. Só que na hora que você precisa anotar, você fica procurando, você fala assim: ai meu Deus, acho que eu deixei no quarto. Ai meu Deus, eu acho que está lá no fundo, sabe? E as pessoas ficam ali se entreolhando, como eu disse, as pessoas são educadas, não falam nada. Mas aí ela pega e fala: ah, tá, muito obrigada, eu vou pensar, tá? Depois eu vejo. Se qualquer coisa eu te ligo. E muitas vezes nem liga, nem liga. E aí você fala assim: nossa, mas eu tenho um trabalho tão bom, eu sou uma excelente professora, eu faço tudo certinho. Poxa, mas eu não tenho aluno, o que que acontece? Ué, o que que acontece? A mãe não sentiu confiança na hora que ela te contratou. Então, se ela não sentiu confiança, ela não vai te contratar. Então, pense nisso, tá? Pense a respeito
se fosse você no lugar dela. Se você fosse a uma casa onde a professora ministra aulas na sua casa e ela saísse procurando onde é que está a agenda, onde é que está o contrato, ou falasse assim, peraí que eu vou imprimir o contrato. Já deixa alguns prontos e você só preenche o que é necessário. Por quê? Porque as pessoas estão com pressa. Cada vez mais as pessoas têm pressa. As pessoas não querem ficar ali 5 horas, né? Estou exagerando, é lógico, mas a pessoa não quer ficar 30, 40 minutos para imprimir, aí não ficou bom, aí não está formatado, não sei o que lá. Não, já imprime alguns, deixa lá na nossa pasta. Imprima outros. Não. Conforme você vai tendo intimidade com o reforço escolar ou com as aulas particulares, você vai vendo quais são os formulários que você utiliza mais, quais são os formulários estratégicos do seu negócio, aquilo que não pode faltar, ok? Aquilo que você usou muito e que de repente você errou. Se você errou na frente do cliente, não sai passando branquinho, não sai rabiscando, porque se você rabiscar, o que vai dar impressão para a mãe? Ela está na sua frente, ela está olhando para você. Você rabiscou, ela vai falar: nossa, essa professora vai deixar o meu filho rabiscar também. Ixi, ela não vai corrigir, né? E tem algumas mensagens que a gente passa que não são faladas. As pessoas analisam, mas não foi falado, tá? Então, não rabisque, faça tudo de forma serena, tranquila, ouça o que o cliente quer, ouça a criança também, ok? E aí você vai fazendo as suas anotações e vai demonstrando lá que o seu serviço é diferenciado. Então, prof, eu vou te mostrar agora como que você deve montar a sua pasta, tá? Bem, agora eu quero te mostrar uma pasta tipo catálogo, onde fica tudo organizado a respeito das nossas tabelas de preços, a própria anamnese, contratos, enfim. Então vamos lá. Tenho aqui o roteiro de anamnese, tenho ficha de inscrição, tenho a proposta, tenho as tabelas com os preços, outra tabela de preços, resumo geral, enfim, termos de concordância com os pais, ou seja, nós levamos tudo sempre organizado, vai para nossa mesa quando a gente vai fazer a avaliação com os pais, ou até mesmo quando íamos à casa do aluno, quando a aula era ministrada a domicílio. Então, carregávamos conosco essa pasta. Veja que essa pasta, além dela ter divisórias, nós também podemos tirar, né? Ela sai facilmente. Então, isso facilita muito. Às vezes a gente quer, né, tá em outra sala e quer carregar alguma coisa, enfim, facilita bastante. Essa então é a nossa pastinha. Deixei até coladinho aqui o adesivo que nós utilizamos nos cadernos, mas foi para mostrar o quanto nós organizamos tudo. Tá certo? Bom, porquês da gente ter uma pasta organizada, tá? Então, lembrando, para ter uma pasta organizada, você vai fazer um investimento uma vez só, tá? Veja aí nos lugares onde tem papelarias da sua cidade. Se não tiver nenhuma pasta aí que te chamou a atenção, faça a sua, coloque todos os formulários, imprima, tá? Outra coisa. Acabou a tinta. Gente, isso é comum, acontece. A lei de Murphy acontece em todos os lugares. Na hora que você recebeu o cliente, acabou a tinta. Não sai falando para ele: ai meu Deus, acabou a tinta. Ai, não sei o que lá. Ai, não sei, não está funcionando. Isso e aquilo. Sabe? Faça aquela cara de paisagem tranquila, ok? Se acontecer, tá? Se acontecer. Mas, como eu já estou te precavendo, se você é uma pessoa organizada, você já imprimiu vários. Então, você já tem de 5 a 10 formulários de cada um
na sua pasta. E aí o que acontece? De repente, a hora que você vai imprimir, é o momento que você não está na frente do cliente, porque você já se precaveu, né? Você já se antecipou diante do que poderia acontecer. Então, isso é muito importante. Não fale nada para o cliente que está com problema. Ai, que é isso. Ai, me dá licença. Deixa eu atender o meu celular. Não. Aquele momento do cliente é só dele, tá? Dele ou dela, do cliente em si. Kátia, mas é o pai do aluno, é cliente? É seu cliente, é a pessoa que vai pagar pelos seus serviços. É o seu cliente, sim. Então, isso tem que ser tranquilo, tem que ser assim, sereno, ok? Não fale nada de problema, não acabou nada, porque senão ele vai falar: puxa vida, então a hora que acabar a água, né, a água do bebedouro acabou, essa professora não vai dar aula, porque ela vai ficar preocupada com a água do bebedouro. Ou aconteceu tal coisa, ela não vai dar aula. Não. Com você resolvendo tudo ali, né, qualquer tipo de problema de forma tranquila na frente dele, ele vai falar: puxa, essa professora, ela resolve todos os problemas assim, de uma forma que nem parece que é problema. Ela dá um jeito, ela contorna a situação. Caramba, ela vai ensinar o meu filho a ser um pouco mais autônomo, ele vai aprender a fazer um monte de coisa sozinho, porque essa mulher é sacudida, ou esse rapaz, ele é top. Então é isso, tá? Primeira questão é a organização pessoal, ou seja, você não quer que o seu cliente pense mal de você, afinal de contas, se você é professora, se você é professor, você tem que ser organizado com tudo. Já falei nas outras aulas a respeito de organizarmos a lousa, organizarmos o nosso estojo, e a nossa pasta não pode ser diferenciado. E quando eu falo de pasta, se estende a tudo, se estende a bolsa, se estende a sua mesa, se estende a sua mochila, se você prefere trabalhar com mochila, se estende ao livro que você leva para casa do aluno, ou algum outro material. Vai chegar lá com o negócio cheio de orelhas, com a folha rasgada, não pega bem, né? Então, é a sua imagem pessoal, tá certo? Na sua imagem pessoal, você vai pensar também o que faz o seu cliente perceber que você é diferenciado. Então, veja, se você gosta de ter sempre as suas unhas feitas e não deu tempo, não chegue lá com um esmalte quebrado, né? A unha com 15 dias sem fazer. Se você ficar sem fazer a unha, tá? Ficar com a sua cor natural, será muito mais elegante, tá? Transmite muito mais organização pessoal do que você ficar com um esmalte quebrado, com a unha assim meio que esgarçada, né? Uma unha meio esquisita, vai passar um ar de desleixo. Você não quer isso. Você quer que a mãe pense que você se organiza em tudo. Então, se você não teve tempo, pegue lá 5 minutinhos antes do banho, vai lá e tira o esmalte da sua unha e deixa ela ao natural. Gente, eu falo isso por experiência. Às vezes, a gente tem o dinheiro e não tem tempo para fazer a unha. Às vezes, a gente queria ter o tempo para fazer a unha, mas não tem o dinheiro. Né? Às vezes a gente tem o tempo, mas não tem o dinheiro. Não tem problema. O cliente ele não olha a unha com 4 centímetros com um esmalte vermelho. Não é isso que encanta o seu cliente. Se você gosta disso, tudo bem. Mas não é isso que vai fidelizar o seu cliente ou vai fazer com que ele ou ela te contrate. Ok? A imagem por trás da professora, é o quanto essa professora prepara a aula, é o quanto essa professora desenvolve o filho. Então, se você gosta desse tipo de situação, e eu estou falando de unha, isso vale para qualquer vestimenta também. Então, procure tá sempre de forma assim serena, tranquila. Por exemplo, eu tenho muitas olheiras, então eu sempre passo um corretivo. Por quê, Kátia? Porque senão eu fico com o ar cansado. Às vezes eu não tô cansada, mas já é da minha natureza ficar meio acinzentado embaixo do meu olho. Ok? Às vezes eu tive uma noite tranquila, graças a Deus, eu sempre tenho.
mas eu fico com esse aspecto. Então eu passo um corretivo e vai tirar. Não precisa ser uma maquiagem forte, mas você passa um corretivozinho, já dá um up no seu visual. Não passa um ar cansado. Ninguém quer ter aula com uma pessoa com um ar cansado, com uma pessoa toda estabanada, que está correndo, ou que está ofegante porque, ai meu Deus, eu perdi o ônibus. Não, se você perdeu o ônibus, tudo bem, né? Não deveria ter perdido, mas aconteceu, ok. Aí você chega no cliente e você fala, ai, me desculpe, aconteceu um imprevisto, mas não precisa ficar se dando mil justificativas. E você compensa um pouquinho e nunca mais faça de novo, tá? Para não perder a credibilidade. Tudo isso é para você não perder a credibilidade, ok? Então, é isso a respeito da sua organização pessoal. Parece que a gente só está falando de pasta, mas não é, né? Tem muita coisa. Outra coisa é a questão da sua imagem. Você quer passar a imagem de uma pessoa organizada, de uma pessoa diferenciada, de um professor ou de uma professora que se prepara, tá? Que está preocupado com o seu aluno. Se você quiser nessa pasta também, por exemplo, você trabalha a domicílio, você decidiu que vai trabalhar a domicílio. Você vai ter uma pasta só para as atividades do aluno e uma pasta só para os seus formulários? Não, você deixa lá um envelope da pasta, um envelope plástico lá que está na pasta, você deixa para as atividades, não tem problema nenhum. Você está demonstrando preocupação. Imagina a seguinte situação: você está na casa do seu aluno, você dá aula a domicílio, você está na casa do seu aluno e tem lá, né, a prima da mãe do seu aluno, ou seja, a prima do seu cliente, que tem duas crianças que se encantam com você, que falam, nossa, a professora da escola não dá aula desse jeito. Aí a mãe resolve pedir para você fazer uma anamnese, você checa sua pasta ou você checa sua agenda e você não tem lá o formulário de anamnese para você fazer a criança. Mas você já falou, né? Ah, deixa eu pegar o formuláriozinho. Aí você vai lá e não tem. Ou seja, chegou o final de semana e você não checou lá quantos formulários precisava imprimir, né? Quantos ficaram faltando para completar a sua pasta. E aí você, eu não tenho. Na próxima vez eu venho aqui e trago e a gente faz. O que aconteceu? Perdeu a venda. Venda do quê? A venda de aulas. A pessoa vai falar, poxa, meus filhos queriam, a pessoa quer comprar aulas, a pessoa gostou do seu jeito e aí ela ficou frustrada, né? Não vai fazer. Né? Vai deixar para depois? Você acha que no outro dia que você voltar lá vai acontecer a coincidência da mãe estar lá? Provavelmente não, né? Ou ali a criança quer fazer, mas ela viu que você não tem o bendito do formulário que você havia dito que tinha. Aí a mãe já falou assim: tá, filha, depois a gente faz. Se você tem na hora, você faz a sua aula. Primeiro faz a sua aula para todo mundo ver que você é aquele professor top e depois você faz, tá? Depois você faz lá a anamnese com eles, tá? E a chance de você fechar é muito grande. Por que, Kátia? Porque você indiretamente está sendo indicada ou indicado pelo seu cliente. Isso já me aconteceu. Então, quando eu trabalhava com aulas particulares e atendia a domicílio, quantas vezes eu estava lá ou eu chegava e tinha algum parente, ou tinha a amiga, ou tinha isso ou aquilo, e as crianças, né, queriam. Eu sempre tive um imã para criança, né? Então as crianças queriam fazer aula comigo, ou gostavam, ou se empolgavam, porque às vezes você leva uns jogos, você ensina diferente, você ensina a criança a interpretar, você faz lá algumas coisas diferentes do que ela vê na escola. Aí ela começa a pedir para a mãe: mãe, quero fazer aula com essa professora. Mãe, eu gostei da tia Kátia. Mãe, eu gostei da tia não sei o que lá. Então, o que acontece? Você fecha essa venda, tá? E aí, é bom você já ir pensando que você vende sim, tá? Independente do preço que você esteja vendendo, você vende aulas e não tem nada de errado em você vender aula. Tira esse negócio aí, ó, extrai assim, ó. Puxa
da sua mente, ó, faz de conta que eu estou puxando da sua mente. Puxa da sua mente essa história que ser professor é sacerdócio, tá? Alguém colocou isso na cabeça dos professores depois que os professores começaram a ganhar mal. Então, para justificar que eles ganham mal, fala assim: ah, é sacerdócio, vai ser professor quem gosta, é só por amor, tá? Mas o amor não paga conta, né? O amor não faz supermercado, o amor não leva o filho para viajar, o amor não paga plano de saúde para o pai, para a família, para a mãe, certo? Ou mesmo para o seu filho. Então, tire esse negócio na sua cabeça. Você está vendendo aulas. Se você está vendendo aulas, você ser organizado e cuidar da sua imagem é muito importante. Falei da unha agora há pouco e a gente sempre atendeu muitas médicas, né? E eu comecei a observar as médicas. E eu vejo que elas não têm tempo de fazer a unha. Porque médico que trabalha muito, né? Vai de um plantão para o outro, etc e tal. O tempo livre que tem, quer curtir a família, ou quer relaxar assistindo um filme. Então não tem tempo. Então ela tá com a unha curtinha, com a cor natural e ela não fica assim, sabe? Ela cuida de estar limpa, tá arrumada, tá com um ar sereno, tá? Muitas vezes com o cabelo simples, não precisa ficar sempre com o cabelo escovado, acho que nem dá tempo também, porque se não dá tempo de fazer unha, não dá tempo de fazer o cabelo 2 vezes por semana. Então é uma coisa assim, sempre prática, e aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Elas estão com o cabelo natural, estão com a unha natural e não deixam de ser profissionais, né? E uma coisa que a gente sempre atendeu muito na Orion também são crianças intercambistas, né, que estão passando por São Paulo, pelo Brasil, e vinham fazer aula conosco, as pessoas de fora também. Elas começam a valorizar muito mais o tempo em família do que estar o tempo todo no cabeleireiro. Então, prof, se você não tem tempo de ir toda semana para o cabeleireiro, comece a pensar numa estratégia de você estar apresentado ou com bob ou aquela escova lá que gira, né? Eu também tenho aquela rotating lá Conair, eu fazer a sua unha em casa, ter uma apresentação da imagem e não ficar só pensando em estar no cabeleireiro, ok? E se você é homem, prof, você gosta de ter a sua barba, né? Agora está na moda os rapazes com barba, então não dá tempo de você ir ao barbeiro, você faça sua barba com um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de tranquilidade. Então você apara a sua barba, olha de um lado, olha do outro, para não ficar torto, etc e tal. Mas cuide disso também, porque é a sua imagem que está em jogo também, ok? Então, tudo tudo converte. As pessoas estão olhando para nós. Se ela está de frente para nós, né? Numa escola, às vezes a gente só vai encontrar com os pais uma vez por bimestre, que é na reunião de pais. Então, no nosso reforço, às vezes a mãe leva, a mãe busca, a mãe entra, ou a gente vai à casa deles. Então, a gente tem que olhar isso. A nossa unha tem que estar sempre limpinha, cortada. Às vezes é rapaz, mas esquece de cortar. Então, se você esquece, pede para quem, né, tá sempre com você te lembrar, ok? Sempre quando a gente esquece alguma coisa, se a gente tem um amigo, um namorado, uma namorada, marido, mãe, pede para a pessoa te lembrar. E ela te lembra numa boa, né? Ou você coloca lá os lembretes que você não pode esquecer se você é uma pessoa esquecida, ok? Mas lembre de tudo isso. Isso é a sua imagem, tá? Ah, eu sou homem, eu não carrego bolsa. Você não carrega a bolsa, mas então você vai ter uma mochila. Afinal de contas, se você vai dar aula na casa do aluno, você vai ter que ter uma mochila, porque você vai ter o seu material, você vai ter o seu estojo, você vai ter a sua pasta, você vai ter os seus materiais, até livros. Então, uma mochila você vai ter. Ou vai ter aquela pasta mesmo, tipo 007, né? Tem umas mais moderninhas, você pode ter uma daquelas também, mas é importante você ter alguma coisa para levar para casa do seu aluno, tá? Não vai aparecer lá com a roupa do corpo. Ah, minha aula está na minha cabeça. Meu Deus do céu. Se fizer isso, a pessoa, Nossa Senhora, né? A mãe não vai dar crédito nenhum. Não pode.
Então, não vai chegar com a roupa do corpo, não. Vai chegar lá com a pasta, você pode até levar os seus livros, seu estojo, as suas coisas na mão, né? Que nem os filmes lá que às vezes as meninas chegam com os livros na mão. Tudo bem, você não gosta? Ok, mas tem que chegar com algum material, tá? O material passa credibilidade, passa que você preparou a aula e isso já estou partindo da premissa que você prepara a aula, que você imprime, que você vai ter o caderno do aluno totalmente organizado. Então, tudo isso, ó, faz parte da sua imagem, ok? E isso, prof, para quê? Simplesmente para você se diferenciar. Kátia, mas eu não estou nem aí com o meu concorrente, não estou nem aí, tal, eu nem fico olhando. Tá, prof, você não fica olhando, você não tem tempo de ficar olhando, mas o seu cliente, ele tem, a sua cliente tem. Provavelmente antes de te contratar, ela já olhou, né, já procurou saber quem era você. Às vezes a gente nem sabe, mas as pessoas já sabem sobre a gente. Às vezes de uma pessoa que você nem conhece, você nem sabe, a pessoa sabe sobre você. Então isso vai fazer com que você se diferencie. Ah, Kátia, mas eu não fico me comparando com ninguém. Não é isso. A questão não é você se comparar. A questão é você entregar um bom trabalho, entregar um bom serviço. Poxa, a mãe está a fim de pagar por aulas. Ela vai contratar um professor lá que até cobra menos que você, só que não vai mostrar resultado na vida do filho dela. É justo você perder um cliente para uma pessoa que nem vai desenvolver o aluno, ou que de repente fique 2, 3 meses, 5 meses, um ano com aquele aluno que poderia ser seu, tá? Poderia ter sido seu, e aí, como não promove transformações, demora. Quando você pegar esse aluno, porque às vezes esse cliente volta, né? Ele gira, rodopia pelos outros e depois ele volta. Aí, quando ele volta, para você conseguir, nossa senhora, como dizem por aí, né? Para você arrumar aquele angu é muito mais difícil. Então, se diferencie, mostre que o seu trabalho é diferenciado, a começar por uma coisa simples, que é a organização da sua pasta, tá certo? Então, nesta aula, você aprendeu que é importante montar uma pasta, né? Ela vai fazer toda a diferença na sua organização e isso vai te diferenciar em relação aos outros, tá? Você é aquele professor que vira um chiclete na mente do seu cliente. Então, você é importante, você prepara a aula, você é diferenciado e você também tem uma pasta organizada, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula, prof.